o tom que foi colocado aqui pelo, digamos, lado governamental, e é muito importante, ele nos dá o caminho. E talvez no passado a gente não tivesse no mundo, e mesmo no Brasil, essa clareza que a gente tem hoje, e isso, obviamente, para a sociedade não governamental, que é o meu lado aqui nesse trabalho conjunto com a presidência da COP e com as Nações Unidas na organização desse evento, é justamente falar com a sociedade não governamental e falar com essa visão tão clara ajuda muito. Queria também agradecer muito aqui aos colegas que me antecederam nos dois painéis e que, de fato, já deram os caminhos que a gente precisa perseguir aqui, e eu vou ser razoavelmente breve. Eu creio que aqui o tema da discussão entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, como equilibrá-la, eu acho que, de fato, já é um tema superado. Nós não temos como pensar em desenvolvimento socioeconômico, e é muito importante o sócio, sem a questão da sustentabilidade. Não há caminho que não seja esse. Nós tivemos, felizmente, uma aceleração do crescimento no mundo nos últimos 30, 40 anos, sem precedente, com mais de 1 bilhão de pessoas ingressando numa sociedade mais desenvolvida, mas, obviamente, ao mesmo tempo, esgarçamos o caminho da sustentabilidade e verificamos a necessidade de alterar essa rota. É disso que se trata. E, se nós não tivermos essa rota sustentável, obviamente, o desenvolvimento socioeconômico andará para trás. Essa é a consequência óbvia. E não é de interesse de ninguém do lado governamental e muito menos na sociedade não governamental e na sociedade do mundo dos negócios, tão bem representada aqui pelo LIDE, por sua atuação. Então, aqui trata-se de se fazer tudo ao mesmo tempo, e esse é o caminho que nós temos pela frente. Como foi muito bem colocado aqui, o Brasil, nessa situação, ele é a peça provavelmente mais fundamental do tabuleiro global. Nós temos um arsenal de soluções e de possibilidades que ajudarão o mundo a enfrentar esse desafio. Agora, se nós parássemos a frase por aí, ela também não teria muita relevância para o Brasil, ou muito mais relevância, mas ela pode sim acelerar de forma não ocorrida anteriormente o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e da nossa população, seja na área amazônica, como muito bem colocado já aqui pelos colegas, seja no Centro-Oeste, mas no país como um todo. Nós não podemos perder essa oportunidade de acelerar o desenvolvimento socioeconômico do nosso país de forma sustentável a partir da resolução ou do engajamento na resolução dos problemas globais, diga-se de passagem, do maior problema da humanidade, que é do que nós estamos tratando aqui, sem o que, sem essa resolução, como já comentei, nós teremos uma marcha ré significativa no desenvolvimento socioeconômico. Então, a COP no Brasil, de certa forma, ela permite que a gente coloque muita luz, muito foco, um showcase, digamos assim, nessa questão das possibilidades, daquilo que o Brasil já faz e pode ainda fazer muito mais, e daquilo que o mundo precisa como solução. Não podemos deixar de lado isso e temos que fazer, de fato, um esforço muito grande para que isso seja um sucesso. E aqui nós temos uma intersecção que não é comum, ou seja, eu participei do processo do G20, liderando o B20 no Brasil no ano passado, e de fato haviam agendas que diziam apenas respeito ao Brasil e que não conversavam com os outros países do mundo. Aqui não é o caso. Todos os temas que foram mencionados aqui anteriormente, todas essas soluções, elas têm perfeita intersecção com o mundo e podem sim chamar os olhos de todos. Então, se a gente falar da produção de energia, que é fundamental para a questão da mitigação,
ao redor do planeta, o Brasil é solução e nós vamos mostrar ainda muitos caminhos que estão se desenvolvendo, como nas áreas de biocombustíveis, biomassas, além daquilo que a gente já tem falado muito aqui. Se nós falarmos em alguns setores que precisam de solução, se a gente pegar o exemplo da aviação, que é um tema global, ou do tema dos transportes marítimos, nós temos aqui, através do SAF, do combustível sustentável da aviação e do e-metanol, possivelmente sendo a solução para a parte marítima, um grande caminho e que, obviamente, o Brasil poderia ser um protagonista imenso nessas soluções, fazendo também a sua infraestrutura, se preparando melhor e aumentando, obviamente, o seu ritmo de desenvolvimento socioeconômico a partir da produção de produtos mais elaborados. Se nós falarmos aqui do que a gente chama dos hard-to-abate industries, e eu vi aqui a nossa Vale, que é uma empresa-chave também no estado do Pará, que tem uma participação fenomenal na produção do minério de ferro, e nós temos uma cadeia da siderurgia chamada hard-to-abate, provavelmente o Brasil tem solução para reduzir significativamente a carbonização ou a geração de gases de efeito estufa dessa cadeia de valor. E nós podemos realizar, obviamente, que não só no Brasil, mas muitíssimo no Brasil, com o pacote de energias sustentáveis e renováveis, uma parcela dessa cadeia de valor. Ou seja, nós temos hoje 60% dessa produção siderúrgica concentrada em um lugar do mundo que não tem as condições que nós podemos aportar hoje para o mundo. Isso é um projeto fácil? Claro que não. Esse é um projeto difícil, longo, sofisticado, mas em que nós temos solução tecnológica, nós podemos ter vontade política, nós temos demanda do outro lado da mesa e temos aqui, obviamente, uma necessidade acima de todos nós, que é de resolução dessa questão climática para que a gente possa avançar com esse desenvolvimento socioeconômico ao longo do tempo de forma sustentável. Então, é apenas aqui para dar alguns exemplos, se nós olharmos aqui no estado do Mato Grosso e na região do Centro-Oeste, essa integração de pecuária com floresta, com agricultura e com a agricultura regenerativa, ela está apontando naqueles que já estão percorrendo um aumento da receita da ordem de 4 vezes em relação ao manejo tradicional. E aí nós podemos aumentar muito a nossa posição como solução alimentar, seja na carne, seja nos grãos, seja no amendoim, que é parte dessa solução de integração e que aumenta significativamente a renda e, obviamente, de novo, alterando o padrão de vida das pessoas que estão nessa atividade e mantendo elas próximas também dessas fronteiras tão importantes. Se a gente falar da questão das florestas, do tema como um todo, e óbvio, a questão do desmatamento é essencial, o Brasil precisa perseguir essa métrica que está avançando, mas nós temos que ter um olhar muito atento a isso e fazer com que a gente seja excepcional neste tema e não regular. Mas quando a gente olha o tema como um todo, a regeneração de áreas no Brasil hoje, nós temos um potencial ao redor de 100 milhões de hectares. Isso é um projeto para algumas gerações em que nós vamos transformar, se assim seguirmos, o modo de vida das populações que estão nessas regiões, que vão ter uma alteração muito significativa do seu padrão de renda e da sua forma de atividade, e vamos estar agregando decisivamente para a questão da mitigação dos gases de efeito estufa, colocando de novo o Brasil numa rota muito interessante. E claro, que se nós vamos ser um grande produtor de SAF, um grande produtor de e-metanol, por exemplo, hidrogênio e outras questões, e um grande produtor de alimentos, fazer essa regeneração de forma adequada também, obviamente, soma muito e traz esse potencial e esse arsenal de oportunidades que nenhum país detém. Então, por essas e outras, eu sou muito otimista
em relação à participação do Brasil nessa temática, ao que nós podemos contribuir e, óbvio, a sociedade não governamental ela será fundamental. Nós precisamos, obviamente, sair de qualquer dilema, não há dilema aqui, o caminho é o desenvolvimento socioeconômico sustentável e nós temos as condições de fazer essa entrega. Temos que ser consequentes também, como sociedade não governamental, naquilo que a gente demanda dos governos e das autoridades. Vimos aqui muito boas ideias nos dois painéis e temos que seguir nessa trajetória para não darmos passos para trás e temos toda a condição também de alterar a questão do financiamento. A questão do financiamento da ação climática ela não será uma dádiva dos deuses ou de uma determinada geografia do mundo. Ela será um conjunto de várias coisas, mas especialmente ela dependerá da qualidade daqueles projetos e daquelas demandas que nós apresentarmos. Esses projetos, por exemplo, que eu trouxe aqui, com certeza eles terão muitos recursos disponíveis nos sistemas atuais. O que não dizer se a gente adicionar mecanismos como o TFFF ou o mercado de créditos de carbono, das diversas formas, e já foi bem falado aqui, da potencialidade. Se fala, às vezes, de uma inflação na questão do crédito de carbono, eu pessoalmente discordo, eu acho que é um mecanismo de ajuste, de settlement entre dois lados da moeda, e, obviamente, ele gera um enorme investimento, o que deveria gerar escala e redução de custos. Então, ele é um mecanismo muito apropriado para o mundo, e o Brasil é o maior local potencial para a geração do crédito e, portanto, para receber esses valores. Então, essa também é uma agenda, obviamente, muito importante para o Brasil. E acho que aqui dois temas para a gente fechar. A questão da adaptação e da resiliência, que obviamente é muito importante. No mundo dos negócios, a agenda da mitigação é uma agenda que nos atrai muitíssimo, mas nós não podemos deixar de lado a questão da adaptação e da resiliência, e o mundo dos negócios também tem muito a fazer em relação a isso, e esse também, não é felizmente, mas é uma decorrência, acaba sendo um enorme mercado. A adaptação urbana, as cidades, as residências, isso também, no fim do dia, precisa da sociedade dos negócios e da sociedade não governamental para ocorrer. Mas, obviamente, quanto mais andarmos na mitigação, menos teremos que trabalhar, talvez, nessa agenda e mais recursos para a gente construir mais sobre bases mais sólidas. E o último ponto, que o nosso presidente Marcelo Tomé aqui me lembrou muito adequadamente, nós vamos ter também esse ano a SBCOP, que é uma ideia, um projeto a partir da CNI, que está muito focado na atividade empresarial e na demonstração para o mundo de todo esse arsenal de tecnologias e de oportunidades que as empresas mundiais, mas obviamente com um olhar atento no Brasil, podem oferecer para que a gente avance nessa agenda tão fundamental. Então, mais que nada, o meu objetivo aqui hoje, já muito bem cumprido por aqueles que me antecederam, é chamar a atenção dos senhores e senhoras da necessidade dessa agenda, da potencialidade dessa agenda e de quão fundamental é o nosso engajamento na ação climática para que a gente atinja os objetivos do Acordo de Paris, que eu creio que em algum momento nós atingiremos, e para que o Brasil seja a peça fundamental, porque essa é a nossa possibilidade e é isso que fará com que o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, de forma sustentável, se acelere de uma forma diferenciada, o que, de novo, é um fator sinérgico e catalisante para que toda a nossa atividade e o nosso bem-estar avance no melhor caminho. Muito obrigado a todos e um bom dia.